Vamos lá, seguindo, vamos falar agora sobre o conceito de Constituição. Veja, mais adiante nós vamos estudar os conceitos com mais profundidade, vendo inclusive diferentes posições sobre o conceito de Constituição. O que a gente vai ver agora é o conceito tradicional, é o conceito básico, mais comum, mais utilizado de Constituição. O que é a Constituição de um Estado? É a norma fundamental e suprema desse Estado. Então, no Brasil, a norma fundamental, essencial. E fundamental por quê? Porque ela cria o Estado. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das leis, do direito, surge um novo Estado quando surge uma nova Constituição. Ela é fundamental porque é a norma base do Estado. É como se o Estado não tivesse lei nenhuma. E a primeira lei que surgisse, a lei maior, a Constituição. Ela estrutura, organiza esse Estado, tratando dos elementos do Estado, do povo, território, governo soberano e da sua finalidade. Então, por isso é que ela é fundamental. Porque ela estrutura e organiza o Estado e os seus elementos, dispondo basicamente, principalmente, sobre o quê? A Constituição vai dispor sobre a formação dos poderes públicos, que são os poderes legislativo, executivo e poder judiciário. Então, é a Constituição que cria esses poderes, as limitações a cada um desses poderes, os direitos e garantias do indivíduo, que justamente vão proteger esses indivíduos contra os arbítrios do Estado. A forma de governo, no caso do Brasil, a forma de governo é república, mas poderia ter sido uma monarquia. É a Constituição que trata da forma de governo, do modo de aquisição e de exercício do poder. Como que se adquire o poder no Brasil? O poder no Brasil se adquire principalmente através do voto, direto, secreto, universal. E como que se exerce o poder político no Brasil? Por meio de mandatos eletivos. Então, modo de aquisição e de exercício do poder político é através do voto e de mandatos. É a Constituição que trata disso. Como que vai ser exercido o poder estatal, o poder político, em função do território? Veja, se no Brasil tivesse um único poder legislativo, um único poder executivo e um único poder judiciário para todo o território nacional, o Brasil seria um Estado unitário. Um Estado unitário é aquele que só tem um nível de organização, um único legislativo, executivo e judiciário. Era assim no Brasil quando veio a primeira Constituição, a de 1822. Mas, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi feita uma nova Constituição no Brasil, a de 1891, e essa Constituição de 1891 fez o quê? Criou dentro do Brasil vários estados. E esses estados passaram a ter também o seu poder executivo, que era o governador, e o seu legislativo, a Assembleia Legislativa, e até mesmo o judiciário. Então, houve uma descentralização do poder político dentro do espaço geográfico, do espaço territorial. E é a Constituição que estabelece isso, e que pode estabelecer isso. Hoje, a descentralização é maior ainda, porque existem os municípios ainda dentro dos estados, e tem ainda o Distrito Federal. Então, é a Constituição quem trata dessa forma de exercício do poder em função do território, que no caso do Brasil, essa forma de Estado é federativa ou é federação. A Constituição vai tratar da repartição de competências, tanto repartição de competências entre o legislativo, executivo e judiciário, quanto dentro da federação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É a Constituição que define essas atribuições de cada um desses entes federativos e dos seus respectivos poderes legislativo, executivo e judiciário, que a gente vai ver no detalhe que só a União, o Estado que tem judiciário, DF, municípios não têm poder judiciário próprio. E a Constituição é a norma fundamental e suprema do Estado. Suprema por quê? Ora, a ideia da supremacia é porque a Constituição Federal ela está acima de todas as demais
leis do nosso país. E por que a Constituição Federal é suprema? Veja, a nossa Constituição foi feita atual em 1988, e ela no seu texto previu o seguinte: Constituição, só posso ser alterada por meio de emendas constitucionais aprovadas por um procedimento bem dificultoso. Os demais assuntos no Brasil vão poder ser tratados por leis, por normas que estão abaixo de mim, que são chamadas de normas infraconstitucionais. Depois a gente vai, ampliar isso aqui, uma visão superficial por enquanto. Então, a Constituição Federal elegeu as emendas para poder alterar o seu texto, para atualizar o seu texto. Mas as leis não podem atualizar o texto da Constituição. O que acontece então? Se uma lei contrariar o texto da Constituição, essa lei deve ser declarada inconstitucional. Uma emenda pode mudar o que está na Constituição, mas uma lei não pode mudar o que está na Constituição. Se uma lei for contra a Constituição, ela é inconstitucional. Agora, por que a Constituição está acima das leis? Ora, porque ela própria diz que ela só pode ser alterada por um procedimento mais difícil e que as leis não podem alterar o seu texto, porque o procedimento de criação das leis é um procedimento mais simples. Então, pelo fato do procedimento de criação das emendas ser muito mais difícil do que o procedimento de criação das leis, as emendas ficam numa posição diferenciada. Elas ficam no mesmo nível da Constituição. Em alguns países, entre a Constituição e as leis, não há hierarquia. Qualquer lei pode alterar a Constituição. Então, a Constituição e lei estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Quando a Constituição é assim, ela não tem supremacia. Isso é exceção, porque a regra é que a Constituição é a norma suprema do Estado. Mas em alguns países a Constituição não tem essa supremacia formal. Aí a gente fala que essa Constituição aqui, essa aqui, que pode ser alterada por qualquer lei, é uma Constituição flexível, porque qualquer lei pode alterar. Agora, no Brasil, não. Como o procedimento de emenda é muito mais difícil do que o procedimento das leis, essa nossa Constituição, como a emenda, é um procedimento difícil, mais difícil, essa nossa Constituição é classificada como uma Constituição rígida. A ideia de rigidez é porque, não que ela não possa ser mudada, mas não é qualquer lei que muda a Constituição. Para ela ser mudada, tem um procedimento rígido, dificultoso, muito mais dificultoso do que de criação das leis. Beleza? Então, a nossa Constituição é suprema, porque ela está no topo do ordenamento jurídico nacional. O que é o ordenamento jurídico? É o conjunto de normas do nosso país. E ela só pode ser alterada mediante um procedimento legislativo especial, mais dificultoso do que o de elaboração das leis ordinárias, as leis comuns. Então, o fato desse procedimento ser mais difícil, a gente chama isso de rigidez constitucional. Quer dizer que a nossa Constituição é rígida. E, como ela tem uma supremacia formal, já que a forma de mudança dela é diferente, mais difícil do que das leis, a Constituição ela vai ter uma supremacia formal. Ela vai estar acima das leis, já que a forma de mudança dela é mais complexa. E aí ela serve de parâmetro de validade de todas as demais normas. Quer dizer que essas leis aqui, essas normas infraconstitucionais, só serão válidas se estiverem de acordo com a Constituição. Caso contrário, serão tidas por inconstitucionais e nulas. Então, uma lei, uma norma infraconstitucional, ela só é válida se ela estiver compatível com a Constituição. E quando a emenda altera a Constituição, ela passa a ter força constitucional também. Então, todas essas leis devem estar de acordo com as normas constitucionais. Maravilha? Bom, agora a Constituição recebe alguns outros nomes. Por exemplo, Lei Fundamental. Olha aí. Lei Fundamental. Lei Suprema. Lei Suprema. Olha quantos nomes, que a Constituição tem. Lei das Leis, Lei Maior, Carta Política, Carta Magna, Lex Mater, Estatuto Fundamental.
Tudo isso indicando o quê? Indicando justamente a ideia de uma norma máxima, superior, que está no topo do sistema, que é justamente a nossa Constituição. Ela é suprema porque está nesse topo do ordenamento jurídico. Então, é considerada a lei das leis. A lei fundamental, porque funda o Estado, a lei suprema, a lei máxima, a lei magna. O nome Carta Magna ou Magna Carta faz referência a um documento editado na Inglaterra em 1215, que foi um pacto firmado entre o rei João e os barões, em que o rei acabou cedendo, abrindo mão de muitas prerrogativas suas e cedendo a muitas reivindicações dos barões e aceitando uma limitação no seu poder na Inglaterra. Foi um primeiro passo na Inglaterra de limitação do poder do rei. Por isso, alguns autores consideram como se fosse uma primeira Constituição. No sentido moderno, não é, mas alguns até consideram. Por isso, usam o nome até hoje de Carta Magna, Magna Carta, em referência a essa norma. Então, aí, todos esses nomes para a Constituição. E abreviatura. Veja, o nome mesmo da nossa Constituição, como o Estado brasileiro hoje, o nome dele é República Federativa do Brasil. A nossa Constituição atual tem o nome de Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E aí, abreviaturas. CF, Constituição Federal, /88. CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, /88. CR, Constituição da República, /88. Tem gente que bota CB, Constituição do Brasil, Constituição Brasileira, /88. Durante as nossas aulas, você já deve até ter percebido pelo material, o que eu vou usar normalmente? Constituição Federal vai ser CF, beleza? CF, você sabe que a gente está falando da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, beleza? Olha aí então a questão 9. Se não fez, lembre, pausa, faça e aí a gente corrige. Sobre o conceito de Constituição, assinale a alternativa correta. Sempre destaque o que o enunciado pede. É o Estatuto que regula as relações entre Estados soberanos. Veja, Estados soberanos é o Estado brasileiro, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai. A norma que regula a relação do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com o Uruguai, com o Paraguai, é a Constituição? Não. As normas que regulam essas relações são os tratados internacionais, convenções internacionais. Essas normas do direito internacional público é que vão regular as relações entre os Estados soberanos, e não a nossa Constituição. É o conjunto de normas que regula os direitos e deveres de um povo. Veja, a Constituição, ela, de certa forma, regula direitos e deveres de um povo? Sim, regula. Mas é só isso? Será que não teria um conceito mais completo, um conceito melhor de Constituição? Não é que esteja errado, mas está incompleto. Vamos ver as outras opções. C. É a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, formação dos poderes públicos, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Aí sim, norma fundamental, suprema, traz normas referentes à estruturação do Estado, formação dos poderes públicos. 2, direitos e garantias e deveres dos cidadãos. Aí sim, essa daí tá certíssima, gabarito, sem dúvida alguma, letra C. E a letra D? É a norma maior de um Estado, que regula os direitos e deveres de um povo nas suas relações. De fato, a Constituição é a norma maior de um Estado? Sim, não há dúvida nenhuma de que ela é a norma maior de um Estado. Agora, esse conceito está completo? É a mesma coisa da B. A B, conjunto de normas que regula os direitos e deveres de um povo. A Constituição normalmente vai tratar disso. Os direitos e deveres do povo nas suas relações. Né? É a norma maior de um Estado. Não é que esteja errado, tá? Mas a C, sem dúvida alguma,
é a opção mais completa. E às vezes em prova, não é só você saber a matéria, mas você tem que saber fazer a questão de prova, ver a maldade do examinador. Então às vezes tem 2 opções, 3 opções que até são aceitáveis, mas você vai buscar a opção mais correta na sua prova. Questão 10. Olha aí. A rigidez constitucional decorre de um grau maior de dificuldade para sua modificação do que para a alteração das demais normas jurídicas do ordenamento estatal. Entendeu? Rigidez constitucional. O fato da Constituição ser rígida quer dizer que é mais difícil mudar a Constituição. Então, para mudar a Constituição Federal, tem um procedimento mais difícil, que é por meio de emendas, do que para a alteração das demais normas jurídicas. O que seriam essas demais normas jurídicas? As leis em geral. Então, para mudar a Constituição, tem que ser por emenda, que é bem mais difícil do que o procedimento para a criação das leis. Você deve estar se perguntando, né, como é que é essa dificuldade? Então, vou te mostrar aqui, só para você ter uma ideia, de forma sucinta, tá? Aqui nós temos o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Uma proposta de emenda constitucional, ela vai ter que ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2 turnos de votação. Ora, como assim 2 turnos? Deixa eu melhorar aqui o meu espaço. Uma proposta de emenda, ela vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Artigo 60 fala do procedimento, artigo 60 da Constituição fala do procedimento da proposta de emenda constitucional. Primeiro que quem pode propor uma emenda são pouquíssimas pessoas, é só o presidente da República, tá? Ou o presidente da República, ou tem que juntar 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados para assinar a proposta de emenda, ou 1/3 dos membros do Senado Federal, então 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, para poder conseguir apresentar a proposta de emenda. Presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. Então você tem que pegar o Estado brasileiro, tem 26 estados, mais o DF, você tem que ter 14 Assembleias Legislativas aprovando aquela proposta de emenda para mandar, o texto da proposta para mandar para o Congresso Nacional ainda, para o Congresso votar. Então é difícil. Já o projeto de lei, qualquer deputado ou senador pode apresentar um projeto de lei. Para a proposta de emenda tem que ter 1/3 dos deputados. É um número bem maior. Só um exemplo para você ver já uma dificuldade na criação da emenda e na criação da lei. Um projeto de lei simples, ele é votado uma vez na Câmara dos Deputados e sendo aprovado já vai para o Senado. E o Senado aprovando uma vez, já está aprovado nas 2 casas do Congresso. E aí vai para o presidente da República para sanção ou veto. A proposta de emenda, olha só como é que ela é bem mais complicada. Ela vai ter que ser votada uma vez na Câmara dos Deputados e aprovada por 3/5 dos membros. Depois tem que ser votada de novo, depois de 10 sessões, e tem que aprovar de novo por 3/5 dos membros. Depois vai para outra casa. Vai ter que ser votada num primeiro turno por 3/5 dos membros e aprovada. E depois de um intervalo de tempo, votar de novo e aprovar de novo por 3/5. Então tem que ser aprovado em cada casa do Congresso, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação, 1, 2, e por 3/5 dos votos dos membros. É rígido mesmo, é bem difícil mudar a Constituição. Enquanto o projeto de lei passaria por um único turno em cada casa e não precisaria de 3/5 não. 3/5 é 60% do total de membros. Para aprovar um projeto de lei, mais da metade dos votos. Daqueles que votaram, você tendo mais da metade, você já aprova. É um quórum bem menor. Então, realmente, é bem mais difícil. Isso é a rigidez constitucional. É mais difícil mudar a Constituição do que alterar as leis, do que criar as leis no país. E aí, olha o que o enunciado da questão pede. Dessa rigidez emana como consequência primordial o princípio da imutabilidade do texto. Veja, o fato da Constituição ser rígida torna o texto da Constituição imutável? Não, ele não é imutável. Ele pode ser mudado, mas é mais difícil. B, supremacia da Constituição. O que é supremacia da Constituição? A Constituição está acima das demais normas do Estado. Ela é a norma suprema, a norma máxima. O fato dela ser rígida faz com que ela
seja a norma máxima. Porque se ela fosse flexível, qualquer lei alteraria a Constituição. Então a Constituição não teria essa superioridade. Então justamente a Constituição ela é suprema porque ela é rígida. A rigidez gera a supremacia da Constituição. Portanto, certinho, letra B. C. Simetria constitucional e D. Taxatividade da norma constitucional. Não tem nada a ver. Simetria é algo que a gente vai falar mais adiante, mas eu já vou até explicar, como a ideia aqui é introdução, então eu vou jogando os conceitos, vou introduzindo, não espero que você já pegue tudo de uma vez, você vai aos pouquinhos, tá? Simetria. A ideia da simetria, o que é simetria? Você tem, por exemplo, em matemática, você estuda simetria entre triângulos. Você tem que ter um triângulo grande e um triângulo pequeno, mais simétricos, ou seja, proporcionais os tamanhos entre os lados. Aí você tem uma simetria. No direito, o que seria essa simetria constitucional? No caso do Brasil, a gente tem a Constituição Federal, que vale para todo o território nacional, e os estados brasileiros, estados-membros, cada estado-membro tem a sua própria Constituição estadual. Mas essa Constituição estadual tem que respeitar os princípios da Constituição Federal, os valores da Constituição Federal. Então, muitas normas da Constituição Federal devem ter simetria na Constituição estadual. E o que é essa simetria? Por exemplo, se a Constituição Federal traz uma regra aplicável ao presidente da República, por simetria, essa mesma regra deve ser aplicada ao governador na Constituição do Estado. Porque o presidente da República está para o governo federal, assim como o governador está para o governo estadual. Então você vai ter uma simetria. O procedimento de criação das leis federais está na Constituição Federal. E o procedimento de criação das leis nos estados vai estar na Constituição do Estado. Mas tem que ter uma simetria. O procedimento é semelhante. Tem algumas diferenças? Tem, porque no âmbito federal, por exemplo, o Poder Legislativo tem duas casas. O Congresso é formado pela Câmara e pelo Senado, como está aí no desenho. Câmara e Senado, o Poder Legislativo Federal. Nos estados, não. No estado só tem uma casa, a Assembleia Legislativa, que tem os deputados estaduais. Então, nessa simetria, vai se adaptar à realidade daquele estado. Enquanto no âmbito federal uma lei é votada na Câmara e no Senado, no estado vai ser votada só na Assembleia Legislativa. Mas isso é que é simetria, entendeu? E taxatividade da norma constitucional não tem nada a ver, tá? Isso aí não tem nenhum cabimento. Depois a gente vai explicar a questão de taxativo, exemplificativo, mas não tem nada a ver com essa situação aí. Bom, temos mais uma questão. Questão 11. Já fez, né? Olha aí o enunciado. O direito constitucional é um ramo do direito público, destacado por ser fundamental à organização e funcionamento do Estado, a articulação dos elementos primários do mesmo. Quais são os elementos primários do Estado? Povo, território, governo soberano e a finalidade que é o bem comum. E ao estabelecimento das bases da estrutura política. Então esse é um conceito do Alexandre de Moraes, que a época que ele foi citado aí por esse examinador, o Alexandre de Moraes nem era ainda ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, né, o Alexandre, você vê essa questão aí de 2007, então hoje o Alexandre de Moraes, ele foi ministro da Justiça e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. É um grande constitucionalista, né? Ele, como ministro do STF, ele é um grande autor. Ele escreve muito bem, né? Muito bem, mas na prática lá no STF não estou gostando muito não, mas tudo bem. Questão 11, vamos lá então. Ante a afirmação anterior, analise as questões a seguir. 1. O direito constitucional ocupa uma posição de superioridade hierárquica em relação às demais ciências jurídicas. Ora, o que seriam as demais ciências jurídicas? Olha lá, o direito constitucional ocupa uma posição de superioridade em relação às demais ciências jurídicas. As ciências jurídicas são os demais ramos do direito, só que ele usou outra nomenclatura. O direito é uma ciência, a ciência jurídica. Só que, didaticamente, a gente tem o direito constitucional, o direito administrativo e tal. Então, está dizendo que o direito constitucional ele tem uma posição de superioridade em relação, por exemplo, ao direito civil, ao direito penal. Faz sentido isso?
Olha aí. Pois os princípios fundamentais dos outros ramos jurídicos, olha aí, agora ele já usa outros ramos jurídicos. Ele fala aqui de ciência jurídica e ramos jurídicos, ramos do direito, encontram-se inseridos na Constituição. Então ele está dizendo que a Constituição é a base de todos os outros ramos do direito, porque os princípios básicos dos outros ramos do direito derivam da Constituição. Você lembra daquela imagem da árvore que eu mostrei ainda agora? No outro bloco? O direito constitucional como a base e todos os outros ramos do direito saindo do direito constitucional. Ora, nenhum direito existe sem o direito constitucional. Ele realmente é a base de todos. E a posição de superioridade, justamente por quê? Porque a Constituição tem hierarquia superior em relação às demais normas e ela que traz os princípios fundamentais, a base realmente de todos os demais ramos do direito. Então, a afirmativa está certa. Certíssimo o item 1. Item 2. A Constituição é a regra matriz de um Estado. Solidifica suas instituições e estabiliza o seu poder instituidor para que possa promover o bem-estar social. Veja que o problema maior nessa questão que eu vejo é a interpretar as palavras. Isso, sugestão, faça o seu dicionáriozinho jurídico. Todas as palavras novas, você coloca lá no seu dicionário, vai anotando o significado delas, para ir se habituando, porque, de fato, muitas palavras fazem a diferença na hora da prova. Quando ele diz que a Constituição é uma regra matriz do Estado, ele está querendo dizer que é uma regra básica, fundamental do Estado, que serve de diretriz para todas as outras. Solidifica suas instituições. Veja, quais são as instituições básicas do Estado? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Quando a Constituição estrutura esses poderes, define suas atribuições, coloca isso num documento supremo, está solidificando, consolidando a existência dessas instituições, dando realmente existência a elas e poder a elas. A Constituição estabiliza o seu poder instituidor. Estabiliza o seu poder instituidor? Como assim, Rodrigo? Quem é que tem o poder constituinte? O poder de criar uma Constituição? O titular do poder é o povo. O poder vem do povo. Só que esse poder do povo, se ele não é concretizado através de uma Constituição, fica difícil de se manifestar, de você ver esse poder do povo de forma clara. Então, a forma mais clara de manifestação do poder do povo, de solidificação, de estabilização desse poder do povo, é através da criação da Constituição, que vai estruturar o Estado e declarar de forma expressa que esse poder todo do Estado é do povo. Inclusive, a nossa Constituição, no artigo 1º, já no parágrafo único, ela diz: todo poder emana do povo. Então, de fato, a Constituição estabiliza o poder do povo, estabiliza esse poder instituidor, colocando isso de forma expressa ali no seu texto. E qual é o papel da Constituição? Qual é o objetivo dela? O fim do Estado? Promover um bem-estar social, promover o bem comum. Portanto, o item 2, embora de difícil interpretação, está certo. O item 3. O direito constitucional tem por objeto... Qual é o objeto do direito constitucional? É a Constituição Política do Estado. Olha aí. Constituição Política nada mais é do que a Constituição da República Federativa do Brasil. Então a gente colocou aqui qual é o objeto do direito constitucional. É a Constituição do Estado. Beleza? Então, o direito constitucional tem por objeto a Constituição Política do Estado, no sentido amplo. Qual é o sentido da Constituição Política do Estado? Estabelecer a estrutura do Estado, organização das suas instituições e órgãos, modo de aquisição do poder, limitação do poder. Aí o que ele bota aqui? E não limitação do poder? Aí está errado. Porque um dos papéis principais da Constituição é limitar o poder absoluto do Estado. Esse é um papel fundamental da Constituição. Então, errado esse não limitação do poder. Item
4. A Constituição deve trazer em si os elementos integrantes ou componentes ou constitutivos do Estado. Então, a Constituição, ela vai tratar dos elementos do Estado. Quais são eles? Povo, território, governo soberano e a finalidade, que é o bem comum. Olha aí, tá certo. Nesse caso, ele trouxe os 4 elementos. Então, item 3 errado, item 4 certo. Item 5, não é a Constituição que individualiza os órgãos competentes para a edição das normas jurídicas, legislativas ou administrativas. Veja, a nossa Constituição é quem divide as funções entre o legislativo, executivo e judiciário. E é ela que diz quais são as leis que podem existir no país, quem pode fazer essas leis e qual é o procedimento para fazer essas leis. E essas leis são normas jurídicas, normas emanadas do Estado. Então, é sim a Constituição que individualiza os órgãos competentes para a edição das normas jurídicas, legislativas, administrativas. É a Constituição que diz, olha, o Poder Legislativo vai poder criar as leis sobre tais assuntos. O Legislativo Federal vai tratar desses assuntos, o Legislativo Estadual desses, o Municipal daqueles. É a Constituição que individualiza, sim. A gente ainda vai ver isso com detalhes mais à frente, lembrando que a gente está aqui, dando uma passeada por vários pontos da Constituição para que a gente tenha essas noções iniciais, básicas. Então, esse item 5 aí está errado, porque é sim a Constituição que individualiza. Então, nós temos nessa questão os itens, olha aí, 1 certo, 2 certo, 3 errado, 4 certo e 5 errado. Essa questão acabou sendo anulada. Ah, Rodrigo, então por que você botou a questão se ela foi anulada? Veja só, ela foi anulada e qual foi a justificativa da banca? Que em relação ao item 4, como ele colocou povo, território, soberania e finalidade, em relação ao item 4, o examinador anulou dizendo o seguinte, olha, tem divergência na doutrina. Existem autores que consideram só povo, território e soberania, enquanto outros consideram povo, território, soberania e finalidade. Então, preferimos anular, porque tem divergência. Normalmente as bancas não anulam, não. A banca daria tranquilamente essa questão aí como os itens corretos, né, sendo apenas esses aí que nós vimos e não anularia o item 4. Mas a banca acabou anulando. Olha aí a justificativa. Existem realmente controvérsias na doutrina a respeito dos elementos constitutivos do Estado. A afirmativa do inciso 4 da questão é defendida por Pedro Lenza, no direito constitucional esquematizado, assim como por Dalmo Dallari. Outros doutrinadores, todavia, referem apenas 3 elementos: soberania, povo e território. Então, no gabarito preliminar, os itens 1, 2 e 4 estavam corretos, esse era o gabarito. E a banca acabou decidindo anular porque tinha divergência. Mas aqui, como a nossa intenção é praticar, eu achei essa questão muito boa, uma questão até profunda, uma questão que foi bem detalhada, boa para a gente treinar. E para a gente fechar essa parte do conceito de Constituição, olha a questão 12. No bojo das Constituições, no bojo o quê? Dentro da Constituição, no seu texto, devem estar inseridos os elementos constitutivos do Estado. Quais são os elementos constitutivos do Estado? Povo, território, a soberania e a finalidade, que é o bem comum. E aí, nessa questão, trouxe a finalidade, tudo bem, foi a banca do próprio TRT, numa prova de juiz do trabalho, e a banca deu como gabarito certo. Realmente a Constituição tem que tratar dos elementos constitutivos do Estado. Ela deu como certo e anulou? Não, não anulou. Não anulou por quê? Porque está certinho. Realmente está certa essa questão. Não tem nem o que discutir. Beleza? Vamos fechar aqui esse bloco. No próximo a gente vai falar sobre as fontes do direito constitucional. Um grande abraço.